O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra a sua relação que ele tinha com os fariseus e os mestres da lei, que eram homens doutores, que conhecedores das Santas Escrituras. Mas Jesus vai perceber algo que muitas das vezes passa despercebido: a hipocrisia religiosa. Eles praticavam algumas tradições, mas deixavam de lado alguns mandamentos da lei de Deus. É aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos perceber o centro. E Jesus não é contra as tradições, ele fala, dá para praticar os dois, mas vocês colocaram a tradição acima da lei de Deus. Então eles eram apegados a limpar o copo antes de comer, o prato, lavar as mãos. Isso fazia parte até de um ritual. Os apóstolos muitas das vezes não faziam isso. Isso irritava muito os fariseus. Porém, eles tinham dificuldade de honrar o mandamento, honrar pai e mãe, que faz parte dos 10 mandamentos. Eles queriam matar Jesus, que também faz parte dos 10 mandamentos, não matarás. Então, para nós descobrirmos onde nós devemos pisar, nós temos que pegar os 10 mandamentos como a lei divina. Esses mandamentos são intocáveis, eles não podem ser mudados. E tudo aquilo também que saiu da boca de Jesus, como por exemplo, em relação ao casamento, que Deus uniu, o homem nos separa, e tantas outras coisas, isso é lei divina. A igreja nunca mudará. Apesar de ter um certo esforço, tentativa de tantos do mundo que a igreja se incline diante da mentalidade do mundo, mas a igreja nunca se inclinará, porque ela é guardiã da palavra, ela é guardiã da lei divina. Então, queridos irmãos e irmãs, isso pode acontecer conosco, que somos religiosos, de muitas das vezes nos apegarmos em algumas práticas e esquecermos a lei divina. Eu conheci um grupo que fazia grandes procissões, carregava uma cruz enorme para ir lá para Aparecida e viajava horas e horas. A gente pode reconhecer que é um esforço, talvez ali uma ascese, noites mal dormidas, essa caminhada longa, mas eu não via nunca na missa. Ou seja, um dos mandamentos estava sendo transgredido. Se apegava tanto numa tradição que talvez seria boa se produzisse mudança interior. Se não produz mudança interior, ou seja, se não me leva ao cumprimento da lei do Senhor,
de nada adianta. Porque todas essas normas que nós podemos ver lá no Antigo Testamento é para que pouco a pouco o homem se transformasse, se tornasse uma pessoa melhor. Mas o tempo foi passando, isso não foi acontecendo, foi crescendo uma certa hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu sou uma coisa diante de Deus e outra coisa diante dos homens. Então o que nós temos que fazer? Nos aproximar de Jesus, que Ele é a palavra viva e que a sua palavra nos toque profundamente para que eu me transforme, para que eu pense como Ele, fale como Ele, caminhe nas suas pegadas, assim eu viverei o mandamento do Senhor. E não é só viver os 10 mandamentos, porque nós não somos judeus, é muito mais do que isso. É viver a lei do amor. Não é somente ir na missa porque está lá nos 10 mandamentos, honrar domingos e festas, não. Eu vou para a missa no domingo porque eu amo Jesus, é diferente. Mas se nós ainda não chegamos nesse amor, nós podemos ir pela lei, pegar a muleta da lei e caminhar. Mas quando nós amamos, existe algo de mais profundo, porque nós fizemos a experiência do amor de Deus de uma maneira tão forte que nós somos chamados a amá-lo também. E se nós fizermos isso, nós iremos cumprir todos os mandamentos, sem ficar olhando qual é o mandamento que eu tenho que cumprir. Quando nós amamos, nós não colocamos na geladeira da nossa casa uma lista de mandamentos. Eu tenho que amar meu filho, eu tenho que amar meu esposo, eu tenho que amar minha mulher, eu tenho que... Não, nós colocamos isso porque tudo isso é ultrapassado quando nós amamos verdadeiramente. Que nesta Santa Missa nós possamos fazer uma experiência do verdadeiro amor de Jesus Cristo, porque na verdade foi Ele que nos amou, e ao recebê-lo, nós possamos receber o seu coração que arde por nós. E repletos desse amor, nós iremos dizer: Senhor, também quero te amar. E amar a Deus é se deixar ser transformado por Ele, dizendo todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Hoje não é uma missa de preceito. Está fazendo muito frio aqui em Valinhos, mas vocês se levantaram. Isso é amor. Às vezes sem vontade, vocês vieram. Isso é amor. Quando eu rezo sem vontade, quando eu venho na missa sem vontade, eu estou vindo por amor, porque não é uma questão de sentimento, mas da liberdade, da vontade que Deus me deu, e eu decido, eu vou utilizar minha vontade para amar o Senhor, e amando o Senhor, amando o próximo, como bem fez Santa Mônica, por amor do seu marido pagão e do seu filho pagão, ela rezou. Inclusive o seu marido maltratava Santa Mônica. Ela rezou pela conversão do marido, o marido foi batizado, morreu na graça. Ela rezou pela conversão do seu filho. Isso é amor. Durante 33 anos. E nós temos aí o grande Santo Agostinho, um dos maiores doutores da igreja. Que Deus possa derramar sobre nós seu grande amor, para que nós possamos amá-lo e amando também o nosso próximo. Amém.